Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Estudo Bíblico, Judas 1 versos de 8 a 16. Introdução. Neste trecho do livro de Judas, o autor continua sua advertência contra os falsos mestres e indivíduos ímpios que se infiltraram na comunidade cristã. Ele usa exemplos bíblicos e metáforas poderosas para descrever seu caráter e o julgamento que os aguarda. Vamos explorar estes versículos para entender melhor a mensagem de Judas e como ela se aplica a nós hoje. Versículo 8, e, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. Judas descreve os falsos mestres como semelhantemente adormecidos. Ele compara esses indivíduos a sonhadores que vivem em um estado de ilusão espiritual. Eles estão desligados da realidade espiritual e, como resultado, vivem em pecado, contaminando a carne, pois eles se entregam a desejos e práticas impuras, corrompendo seus corpos e vidas com imoralidade. Eles desprezam a autoridade, recusando-se a submeter-se a líderes espirituais, e mais importante, à autoridade de Deus. Vituperam a dignidade blasfemando contra seres celestiais e autoridades espirituais, mostrando desrespeito e irreverência. Versículo 9, e mais o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Exemplo de Miguel e a contenda com o diabo. Judas menciona um episódio não registrado no Antigo Testamento, mas encontrado em tradições judaicas, onde Miguel, o arcanjo, disputa com o diabo sobre o corpo de Moisés. Respeito à autoridade. Apesar de seu poder e posição, Miguel não ousou pronunciar uma maldição contra o diabo. Em vez disso, ele deixou o julgamento para o Senhor, dizendo, o Senhor te repreenda. Este exemplo destaca a humildade e o respeito à autoridade divina que mesmo os seres celestiais mantêm, contrastando com a arrogância dos falsos mestres. Versículo 10, estes, porém, dizem mal do que não sabem, e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Judas trata da ignorância e corrupção e o falar mal do desconhecido. Os falsos mestres criticam e blasfemam contra coisas que não entendem, mostrando sua ignorância espiritual. E corrompem-se como animais, pois seguem seus instintos naturais de maneira irracional, levando à sua própria destruição moral e espiritual. No versículo 11, lemos: Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Aqui aparecem 3 exemplos de rebeldia. Caim, que representa a inveja e o assassinato. Caim matou seu irmão Abel por ciúmes, Gênesis 4. Balaão. Um profeta que, por ganância, tentou amaldiçoar Israel, mas foi impedido por Deus, Números 22 a 24. Coré, que se rebelou contra Moisés e Arão, desafiando a autoridade que Deus havia estabelecido, Números 16. Nos versículos 12 e 13, lemos: Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada as trevas. Aqui temos as metáforas de destruição e engano. Manchas nas festas de amor. Significa que eles corrompem as reuniões de comunhão e amor cristão, pensando apenas em si mesmos. Nuvem sem água. Quer dizer, prometem muito, mas não entregam nada de valor. Árvores mortas. Sem frutos, inúteis e desarraigadas, sem vida espiritual. Ondas impetuosas. Agem de maneira turbulenta e destrutiva, expondo suas abominações. E estrelas errantes. Desviam-se do curso, levando outros ao erro. Destinadas à escuridão eterna. Versículos 14 e 15, e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram,
e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. A profecia de Enoque. Judas menciona o livro de Enoque, literatura apócrifa. Ele profetizou sobre o julgamento divino contra os ímpios. Vinda do Senhor. O Senhor virá com seus santos para julgar e condenar os ímpios por suas obras e palavras. Versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Neste versículo estão as características dos falsos mestres. São murmuradores e queixosos, pois estão sempre reclamando e insatisfeitos com sua sorte, mostrando ingratidão. Concupiscências, seguem seus desejos carnais e pecaminosos. Arrogância. Falam de maneira presunçosa e orgulhosa. Adulação por interesse. Lisonjeiam os outros para obter vantagens pessoais. Aplicação prática. Precisamos ser constantes na vigilância contra a falsidade, por isso devemos estar atentos aos falsos mestres e às suas características, protegendo a pureza de nossa fé e igreja. Precisamos ser humildade e submissão aprendendo com o arcanjo Miguel a respeitar a autoridade divina e a ser humildes em nossas ações e palavras. Precisamos ter discernimento espiritual para desenvolver discernimento para reconhecer e rejeitar ensinos falsos e destrutivos. Precisamos ter vida de santidade, pois somos chamados a viver de maneira santa, evitando os caminhos de Caim, Balaão e Coré, e buscando frutificar em boas obras. E, por fim, devemos estar preparados para o retorno de Cristo, vivendo de acordo com seus mandamentos e aguardando com esperança o julgamento justo. Conclusão. Os versículos 8 a 16 do livro de Judas oferecem um forte aviso contra a infiltração de falsos mestres e a corrupção que eles trazem. Ao reconhecer suas características e aprender com os exemplos bíblicos de rebelião e julgamento, podemos proteger nossa fé e viver de acordo com a verdade de Deus. Que sejamos vigilantes, humildes e fiéis, aguardando a vinda de nosso Senhor com esperança e reverência. Amém. Ministração. Reverendo Pinho Borges. Locução e assistente Fábio Virtual. Você ouviu Instantes com Deus.